Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido fiel nos mínimos detalhes. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. E levantamos este altar, um altar de adoração, um altar de entrega, um altar de rendição, dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nos entregamos mais e mais a Ele, que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele pode sim nos orientar, nos dirigir, e queremos o Teu conselho, queremos a Tua voz como governo na nossa vida, nos guiando, nos livrando, Senhor, daquilo que achamos que é bom, mas que o Senhor vê que não é bom. Que o Senhor nos mostre o caminho e que o Senhor nunca nos deixe, Senhor, sem direção. Confiamos em Ti totalmente, confiamos na Tua palavra totalmente, entregamos nosso tempo a Ti, entregamos nosso coração a Ti e declaramos: Tu és o Senhor e fora de Ti não há Salvador. Sim, Jesus, nós cremos, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a andar no caminho que o Senhor já planejou antes da fundação do mundo para cada um de nós. E que a presença do Espírito Santo venha sobre nós, como um óleo fresco sendo derramado sobre a nossa cabeça. Gratidão por esse dia que começa, gratidão pela nossa família, gratidão, ó Deus, porque a provisão do Senhor, o sustento do Senhor, a saúde do Senhor para nós tem sido constante, tem sido diário, tem sido minuto a minuto. Declaramos a nossa dependência de Ti. Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor do nosso destino. E oramos agora, Senhor, pedindo a justiça do Senhor. A justiça do Senhor entrando na nossa casa, a justiça do Senhor entrando na nossa família, a justiça do Senhor entrando em todas as áreas da nossa vida. Estamos aqui clamando, Senhor, porque cremos na justiça divina. Cremos no Deus que faz justiça, o Deus que faz justiça em favor daqueles que clamam, o Deus que faz justiça em favor daqueles que estão em oração. O Deus que faz justiça por aqueles que andam no caminho certo, por aqueles que têm a sua consciência pura, a sua consciência limpa. Senhor, nós pedimos, faça justiça em favor de nós, em favor da nossa família, em favor, ó Deus, dos propósitos do Senhor na nossa vida. Clamamos ao juiz de toda a terra para que faça justiça. Jesus, Tu és o nosso advogado, é o Senhor quem pleiteia a nossa causa. Te pedimos, Pai, faz justiça, libera a justiça, documentos que estão retidos, causas que estão retidas, situações, Pai, que precisam da Tua justiça. Senhor, nós oramos e pedimos justiça, maldade contra nós, inveja contra nós, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de palavra ruim, de palavra, Senhor, que não é inocente. Nós cancelamos no poder e na autoridade de Jesus Cristo e pedimos justiça do Senhor. Justiça do Senhor, clamamos e pedimos justiça. Você que está aqui ao vivo nessa oração, comece a clamar e diga assim, escreva aí nos comentários: o Senhor é a minha justiça. Vamos levantar um grande clamor agora, nesse momento. Um grande clamor, peça ao Senhor: Senhor, faz justiça, Tu és o juiz de toda a terra. Senhor, ouça a oração do Teu povo, ouça a oração de cada um dos Teus filhos que está aqui clamando, que está aqui buscando e que está pedindo justiça do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça e nós clamamos pedindo a justiça do Senhor. Oramos pedindo a justiça do Senhor, que tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é mal,
do aquilo, Senhor, que é mal falado, do aquilo, Senhor, que não é do Senhor contra nós. Senhor, nós oramos e pedimos justiça, justiça do Senhor, levantamos um altar e clamamos justiça. O Senhor é a nossa justiça. Confiamos no Senhor, a nossa justiça. Sim, o Senhor é a nossa justiça. Cremos nele, cremos no seu poder, cremos na ação do seu Espírito. Aleluia! O Senhor é a nossa justiça. Assim nós oramos, assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me mostrou negócios que foram desfeitos. E nesses negócios que foram desfeitos, houve injustiça. Por isso eu quero liberar uma palavra. Vai haver restituição sobre você que foi injustiçado em um negócio. Você que só veio a depois ver que foi injustiçado. Eu também quero liberar uma palavra. Tem uma pessoa que está me ouvindo, eu não sei se o apelido dela é Leão ou se esse nome representa algo para ela, mas o Senhor me disse, diga para o leão, exatamente assim o Senhor me disse, que eu estou cuidando de todos os detalhes daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você tem uma situação muito complicada nas mãos, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, e você vai conseguir resolver isso com a sabedoria divina, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo e o Senhor me deu a palavra. O Senhor me disse assim: diga para o Medeiros da Costa, que eu estou visitando ele, estou visitando a filha dele também. Você anda preocupado com a sua filha, ela não está morando com você. Eu não sei se ela está fazendo faculdade ou está trabalhando e morando em outro lugar, mas Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando a sua família. O Senhor está operando lá. O Senhor está operando justiça lá. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor está trabalhando nela. O Senhor está trabalhando em ti também. Você vai ter que confiar e ser paciente. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Confia no Senhor. Tudo vai se ajeitar. Também tem uma pessoa que é dona de uma fruteira, que está me ouvindo aí. O Senhor está te visitando agora. O Senhor está removendo cargas e cargas de peso espiritual, de inveja contra você. Você não pode desistir daquilo que foi Deus que te deu. As coisas podem estar bem complicadas, mas o Senhor é Deus para intervir e para trazer uma solução. E o Senhor está trazendo solução na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está trazendo solução na tua vida. Tem também uma agência de carro que está aí me ouvindo, o dono de uma agência de carro, e que esse dono tem duas filiais. Ele tem duas filiais. Aliás, ele tem a empresa matriz e a filial. Está preocupado. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque o Senhor está entrando aí com resposta. O Senhor não vai deixar você desamparado. O Senhor tem sustentado você. O Senhor tem sustentado a tua casa. E o Senhor não vai permitir que você seja desamparado. Ele está contigo. Amém? Você vai vencer isso, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra, mas antes disso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa sua curtida nessa oração, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí o teu like, por gentileza. Quero pedir também que você mande essa oração para uma pessoa, certo? Uma pessoa. Todos podem mandar para uma pessoa. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, de repente tem milhares de contatos aí no seu celular. Que Deus te abençoe por todo esse compartilhamento, por toda essa sua generosidade em levar a palavra adiante. Mas todos podem mandar para uma pessoa. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra é: não acredite nas mentiras do diabo.
Não acredite nas mentiras do diabo. Infelizmente, tem muita gente que está caindo na lábia do inimigo. A Bíblia diz em João 8,44: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. É o que está escrito na Bíblia. É por isso que não podemos mentir. Porque se mentirmos, isso nos conecta diretamente ao pai da mentira. Então nós não podemos mentir. E existem pessoas que têm caído na mentira do diabo. O diabo mente para destruir a tua identidade. O inimigo sempre tenta atacar quem você é. Ele diz: você não presta, você não tem valor, ninguém te ama, você nunca vai mudar. Mas o Salmos 139 diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Ou seja, a Bíblia diz que você é fruto, você é fruto de Deus, da criação de Deus. Você foi feito de uma maneira extraordinária. Deus tem algo tremendo com a tua vida. Você é especial. Você foi separado por Deus para grandes coisas. Então, todos esses pensamentos que vêm dizendo que você é um nada é uma mentira do diabo. Ele quer mexer na tua identidade. Ele quer que você comece a acreditar naquilo que não é verdade. O inimigo tenta colocar na nossa cabeça pensamentos tão negativos a respeito de nós mesmos, que daqui a pouco você começa a acreditar em algo que você não é. Porque vêm os ataques a você, vêm os ataques à sua casa e você começa a pensar: será que eu sou isso mesmo? Será que realmente isso está certo a meu respeito? Não deixe ninguém mexer na sua identidade. Não deixe as pessoas fazerem você se sentir mal com algo que você não é. Entenda? Talvez, você não deu certo em algo, ou você se frustrou e teve que recomeçar, e vem aquele pensamento ruim, sabe aquele pensamento que diz que você nasceu para dar errado, que nada dá certo para você, que você é um erro, sabe aqueles pensamentos que vêm? Tudo isso são ataques espirituais. O inimigo ele age para tentar nos bloquear, ele age para tentar nos impedir de viver o que Deus tem para nós e de nos aproximarmos do que Ele preparou para nossas vidas, o que Deus preparou para nossas vidas. Então, a voz do diabo acusa, mas a voz de Deus confirma a tua identidade. E o Senhor, quando se dirige a você, chama você de filho. Você é filho de Deus. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador recebe o poder de filho. Recebe o poder de filho, certo? Então creia que você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. O inimigo, ele não tem esse poder de dizer para você aquilo que você não é. Você não pode aceitar essa identidade sobre você. Você é um filho de Deus, mais do que vencedor. Você nasceu para romper, nasceu para vencer, nasceu para ser próspero, nasceu para, andar com Deus, para ter a presença de Deus na tua vida, para viver debaixo de uma bênção, de um favor. Você não nasceu para dar errado. Você tem que tirar isso da sua cabeça, que você nasceu para dar errado, que você é azarento. Você não é azarento. Você não nasceu para dar errado, você foi criado por Deus para dar certo, para as coisas acontecerem com você, para ser feliz, para viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, ela está sentindo uma dor bem no meio das costas, como se alguém tivesse dado uma bordoada nela, bem no meio das costas. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra profética que cai por terra agora. Toda dor nas tuas costas,
toda a dor nas tuas costas que você está sentindo nesse momento. Seja livre em nome de Jesus. A segunda coisa, o diabo quer te fazer acreditar que você está sozinho. É uma mentira. Mas o diabo, sabe, ele lança as mentiras porque ele é o pai da mentira. Então ele tenta lançar aquele pensamento que você está sozinho, que não tem ninguém por você, que Deus está distante de você, que Deus não está te ouvindo. Mas olha só, a Bíblia nos diz em Hebreus 13:5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. A mentira do diabo é que você está sozinho, sozinha nessa luta. Talvez haja pessoas que estão me ouvindo agora e dizem assim, não, Deus me esqueceu, Deus me jogou aqui, eu estou esquecido por Deus. Não. É uma mentira do diabo, você não está esquecido por Deus, Deus te ama. Deus tem plano na tua vida, Deus tem propósito na tua vida. Você pare de pensar essas coisas, porque é realmente o que o inimigo quer que você pense. Eu costumo dizer que Deus não nos perde no vale. Ele não me perde no vale, Ele não perde você no vale. Às vezes pode parecer que as injustiças que a gente tem enfrentado ou que estamos enfrentando, a gente pensa que é sinal de que Deus nos abandonou. Parece que Deus está só com uns e não está com a gente. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas eu quero dizer que essa impressão não é uma impressão de Deus, é uma mentira do diabo. Porque a Bíblia diz aqui, eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, quando o mundo se afasta, quando os amigos te deixam, quando pessoas tratam você como uma pessoa, sabe, como uma pessoa diferente delas, Deus não se afasta. Deus não se afasta. Deus, sabe, Deus está sempre com você. Você pode ser cancelado pelo mundo, você pode ser rejeitado pela religião, você pode ser ignorado pelos amigos, você pode ser abandonado pelos familiares. A Bíblia diz que Deus nunca te desamparará. Você consegue crer nessa palavra? Escreve aqui nos comentários, Deus nunca me desamparará. A sua presença é constante na nossa vida, porque às vezes a gente pensa, né, que Deus só está do lado daquelas pessoas que estão vivendo a boa vida. Eu quero dizer para você que não tem nada a ver isso. Você precisa entender que a presença de Deus está com você no melhor tempo da tua vida e no pior tempo da tua vida. É que nós temos que reconhecer essa presença. Nós temos que começar, sabe, a discernir essa presença, a esticar o pescoço para, sabe, compreender que Deus está ali, Deus está conosco, está nos visitando, sua presença está conosco. Então, pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Deus está contigo aí. Amém? Deus está contigo. Não aceite esse pensamento. Seu sentimento pode dizer abandono. O seu sentimento pode dizer abandono, mas a palavra diz presença. A presença de Deus está aí. Não importa a escuridão que você se encontre, não importa o tão distante você acha que você está sem Deus e o inimigo dizendo que, sabe, para você não tem mais jeito. Quero dizer que a palavra de Deus diz que a presença de Deus está aí. Basta você pedir para Ele, Senhor, pega da minha mão, me tira desse lugar. E Ele vai pegar você pela mão e Ele vai tirar você desse lugar. Você pode chamar por Jesus aí. Você pode chamar por Jesus. Amém? Chame por Jesus, não chame por mim. Não chame por outro, chame por Jesus. Chame por Jesus, pode chamar por Jesus, chama por Jesus aí. E Ele vai tirar você de toda a escuridão, Ele vai tirar você da dor, Ele vai tirar você do abandono, Ele vai tirar você da ignorância. Chame por Jesus. Ele tira o homem da dor, Ele tira o homem do caos, Ele tira o homem da tristeza. A outra coisa que eu vejo é que a mente é um campo de batalha. Então o inimigo lança dardos, sabe, dardos, e esses dardos são dardos malignos, com o objetivo de causar tropeço em nossos pensamentos. Muitas guerras não começam ao redor de nós, elas começam dentro de nós. O inimigo trabalha com pensamentos repetidos, pensamentos de acusação, de culpa, de medo, de confusão.
É por isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por que a Bíblia fala de fortalezas na mente? Porque tem gente que deixa o diabo criar ninho na sua cabeça. Ou seja, vem um pensamento, imagina, criar ninho, tá? Como é que um passarinho constrói um ninho? Ele vai trazendo um galho pequeno, ele vai trazendo uma folha, ele vai trazendo uma outra sujeirinha e ele vai ali criando o ninho. Daqui a pouco tem um ninho grande ali, mas houve um trabalho daquele passarinho. Eu quero que você entenda, o diabo é como um passarinho às vezes. Ele começa a colocar certos pensamentos, tipo, você não presta, né? Olha o que estão dizendo de você, você é azarento, você não dá certo com ninguém, sabe? E começa a lançar, você pecou, você errou, você não é bom, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, sabe? Você está desonrando teus pais. E vem toda aquela acusação do diabo, sabe? E o diabo começa a criar aquele ninho na nossa cabeça. E aquilo ali é uma fortaleza, a Bíblia diz, o ninho é chamado de fortaleza. E quando existe uma fortaleza de Satanás, aquela fortaleza vai começar a resistir às direções de Deus, vai começar a resistir os bons pensamentos, vai começar a resistir os planos de Deus para a tua vida. Então, o objetivo do inimigo é colocar tantos pensamentos ruins, tóxicos, negativos em nós, sabe, a ponto de nós acreditarmos naquela fortaleza, acreditarmos naqueles pensamentos. Daí você diz assim, e como é que eu faço para desconstruir o ninho que o diabo fez na minha cabeça? A Bíblia diz aqui, ó, olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que arma que a Bíblia está dizendo que pode destruir esse ninho, que pode destruir essa fortaleza? Se chama o poder da autoridade de Cristo Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a cancelar no mundo espiritual todo pensamento negativo, todo pensamento mal cheiroso que entrou na sua cabeça. Então, se o diabo diz para você que você é indigno, você tem que dizer, não, eu sou digno, porque eu sou filho de Deus. Se o diabo diz que você é um derrotado, que você é um azarento, que você é um Zé Ninguém, que você nunca conseguiu nada na vida, você tem que dizer, não, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor e é nisso que eu acredito. Se o diabo vier com aquele pensamento que você é uma pessoa doente, que você é uma pessoa que vai morrer jovem, que você é uma pessoa, sabe, que veio aqui nesse mundo, que o seu tempo acabou, e vem aqueles pensamentos negativos, sabe, aqueles pensamentos de derrota, aqueles pensamentos que vêm para repetitivos, você tem que começar a dizer assim, não, quem é o dono dos meus dias é o Senhor, só Ele que vai me dizer a hora que acabou o meu tempo aqui nesse mundo, porque se eu estou aqui é porque Deus tem um plano ainda na minha vida. Se eu estou aqui é porque Deus tem um projeto na minha vida. Se eu estou aqui é porque os melhores dias ainda Deus tem reservado para a minha vida. Ou seja, você começa a substituir aqueles pensamentos ruins por pensamentos bons. E os pensamentos que vêm da palavra de Deus, você pegando tudo que a palavra de Deus diz e confessando pela tua boca e declarando, crendo nesses, essa fortaleza, esse ninho que foi construído em você, ele vai se dissipar totalmente. Ele vai se dissipar. E digo mais, tem uma outra coisa que quebra a fortaleza na mente. Ó, guarda isso, tem uma outra coisa que quebra a fortaleza na mente. Você passar tempo em oração. Tá? Tem um fenômeno que acontece quando a gente entra em oração. Tem um fenômeno que acontece quando a gente entra em oração, que tem o poder de desmanchar essas fortalezas. Tem algo misterioso na oração, sabe? Porque assim, enquanto você fica só pensando no negativo, aonde você até sai para ficar pensando, sabe? Você fica em torno daqueles pensamentos mal cheirosos, você fica preso naquilo. Mas quando você entra na presença de Deus, vem a presença do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo começa a quebrar aquelas fortalezas na mente.
Então nós precisamos tirar tempo na presença de Deus para desmanchar aqueles pensamentos, aquela fortaleza que foi colocada dentro de nós. É assim que se quebra fortalezas. Amém? Bem, à noite, na oração da noite, eu vou continuar com essa mensagem, tá? Na oração da noite eu vou continuar com essa mensagem. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 1.000, com 2.000, com 100 grupos, faça isso. Mas todos podem compartilhar essa oração com uma pessoa. Amém? À noite eu vou continuar essa mensagem na oração das 18. Agora às 9 da manhã nós vamos ter a transmissão do nosso culto, certo? Na igreja que eu congrego, eu não estou à frente dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja, certo? Por que eu digo que eu não estou à frente dessa igreja? Porque eu não quero desonrar o pastor que está na frente. Tá? Eu congrego nessa igreja, mas tem um pastor que está na frente dessa igreja, então a gente tem que honrar o pastor que está nessa igreja, ok? Mas eu congrego nessa igreja. Hoje eu estarei ministrando a Santa Ceia nessa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Alphaville, Barueri. Você é nosso convidado, ok? Avenida Aruanã, número 120. Vem estar com a gente, começa às 9 da manhã a reunião e vai ser uma grande bênção. Eu quero orar por ti, eu quero orar pela tua casa, eu quero dizer para você que nada está perdido, tá? Ainda que o diabo esteja lançando dardos aí, nada está perdido, porque Deus é maior. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Gratidão por quem usa o Superchat, muito obrigado por apoiar o canal. Gratidão por aqueles que são alunos da nossa academia, Academia Kindle, por aqueles que são membros aqui do canal. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce amado Espírito Santo, tua presença está aqui. Senhor, que como orvalho, Senhor, que refrigera, que a tua doce presença agora venha sobre nós. E a tua doce presença traga um refrigério sobre nós. A tua doce presença traga um refrigério sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e te pedimos, libera da tua unção sobre nós. Libera do teu favor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, para que a tua doce presença venha sobre nós. A tua doce presença seja liberada sobre as nossas vidas agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que a doce presença de Deus venha sobre nós, seja liberada sobre nós, e que todo jugo espiritual, todo peso, tudo aquilo que vem para condenação, tudo aquilo que vem, Senhor, para mentir, todo pensamento maligno que foi colocado, nós oramos agora para que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também agora clamando pela justiça de Deus. Nós estamos clamando e estamos pedindo, Senhor, faz justiça aos teus escolhidos, que estão clamando a Ti. Faz justiça aos teus escolhidos, Pai, que estão aqui orando, Senhor, que estão aqui crendo, Senhor. Nós te pedimos, faz justiça. Que toda injustiça, toda maldade, toda obra do inferno, toda pessoa, Senhor, que foi usada para ser injusta conosco, Senhor, nós oramos agora e colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai, cuida desta causa. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso defensor. Colocamos tudo diante de Ti agora, aqueles que estão clamando e estão dizendo, Senhor, o Senhor é a nossa justiça, faz justiça nas portas, que toda injustiça seja visitada pelo juízo da tua terra. Nós cremos, ó Deus, Tu és um Deus justo, um Deus poderoso. E assim nós oramos, assim nós cremos agora, clamando. Estamos clamando e estamos pedindo a justiça do alto. Sim, Senhor, há um clamor aqui nosso, de pessoas, Pai, no nome de Jesus. E oro também por todo aquele que está doente, todo aquele que está num tratamento para câncer, todo aquele que está lutando contra um problema de saúde, toda essa pessoa, Pai, que está com alergia. Nós oramos por um milagre, nós oramos por uma cura, nós oramos por uma restauração do alto da cabeça até a planta dos pés. Que haja cura, que haja restauração no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. E não perca o culto de ceia hoje, que nós vamos transmitir ao vivo. Vai valer a pena, viu? Todos vão ver aqui, vai valer a pena. Deus te abençoe.
compartilhe essa oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja.